Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Marcos. Eu sou a Stephanie e a gente vai começar a falar um pouco sobre o processo da nossa mudança para Portugal, todos os passos, como que está sendo, a nossa experiência aí. Basicamente a gente é da área de TI, eu sou analista de sistemas, sou desenvolvedora front-end, ele também, tem 32 anos, ele também, e a gente está indo para Portugal devido a uma oportunidade de trabalho, no caso, para ele, né? Ele vai contar um pouquinho mais como foi. Então, na realidade eu estava trabalhando, eu trabalho desde 2014, né, como desenvolvedor de software. Então eu já tenho um background nessa área e eu estava atuando até o início desse ano em uma empresa, porém eu fui desligado e daí eu comecei a mandar currículo para vários lugares, fazendo várias entrevistas, mas vários nãos, até que apareceu a oportunidade para uma consultoria em Portugal e eu decidi fazer o teste para ver. Até então era mais assim, vamos ver o que dá, né? Porque a minha intenção nunca foi mudar, eu sempre quis continuar aqui do Brasil, mas eu fiz o teste, passei. Fiz a entrevista, inicialmente fiz uma entrevista com o recrutador, depois eu fiz um teste, depois eu fiz um outro teste, eu passei, mas até então eu não tinha nenhum, eu passei apenas pelo processo da consultoria, né? Então a consultoria eles têm um processo deles para incluir a pessoa no banco de dados deles, mas depois disso tem o processo com os clientes deles, né? Que é um outro processo seletivo à parte. Mas até então eu só havia passado mas não sabia exatamente se eu queria ou não ir, né? Mas nesse processo de ele passar na entrevista com a consultoria já era um sim. Então já era para fazer o contrato, daí seria questão de tempo para achar um cliente para que ele fosse trabalhar. Então a consultoria exigia a mudança para Portugal, porque a vaga era híbrida, né? Tem alguns clientes que atuam aí de forma híbrida, outros remoto, mas a maioria nesse quesito de ser híbrido. Então a gente teria que fazer essa mudança. De qualquer forma, se fosse híbrido, se fosse presencial ou remoto, totalmente remoto, não importa. Sim, Você precisa ir, né? Eles têm alguns eventos lá, enfim, tem um escritório deles mesmo. Então, independente da modalidade de trabalho, é requerimento obrigatório ir para Portugal. E, bom, e como nunca foi a minha intenção, eu já até passou na cabeça em algum momento, mas nunca foi a intenção, então a gente demorou para dar uma resposta por alguns fatores, né? Porque primeiro eu estava querendo que desse alguma coisa certa por aqui mesmo. tava em vários outros processos seletivos, né? Estava esperando a resposta de outros processos e nós temos uma cachorrinha e temos família aqui, amigos, então é muita coisa assim para pensar, porque geralmente o que a gente vê é o pessoal, eles já têm uma ideia estruturada na cabeça e só vão alimentando aquilo e começa a juntar dinheiro, fazer planejamento, mas nós não, a gente nunca planejou isso, né? E caiu assim no nosso colo, e agora, né? O que a gente vai fazer? Tanto que a gente demorou mais ou menos um mês para dar a resposta para a empresa ainda. Acho que foi mais ou menos em maio, né? Que você tinha sido aprovado. E a gente ficou com medo, né? A gente ficou com muitas coisas para levar em consideração, o medo de encarar um país novo, uma cultura diferente. A gente sabe que Portugal tem um certo, digamos assim, preconceito com o brasileiro, enfim, porque muitos brasileiros vão lá sem planejamento nenhum para tentar a vida lá. Mas no nosso caso, a gente vai totalmente legalizado, então a gente vai com um tipo de visto, ele vai com um tipo de visto D3, de profissional altamente qualificado, e eu vou com o visto D7, que é por rendimentos próprios. Certo. Então, mas voltando um pouquinho sobre todo esse processo, até então a gente estava nessa dúvida, a consultoria foi bem assim atenciosa e paciente, né, por Sim, esperar.
E também nesse meio tempo que estava contando muito é que eu não tinha conseguido nada, então estava sem renda, né? Tava só com a renda dela e tava começando a ficar bem complicado. Então, a gente, bom, eu decidi aceitar, né? Eu conversei com ela, lógico, mas acho que a maior decisão talvez fosse minha, mas que também ia afetar ela, a gente vai comentar isso futuramente. É, mas a gente decidiu aceitar e só que, bom, não, quando a gente aceitou também, surgiu algumas coisas no meio do caminho, foram algumas viagens que a gente pode Sim, a gente já explicar. tinha planejado 2 viagens, que uma era em maio, que era no meu aniversário, que a gente ia passar na Argentina, e outra era em junho para os Estados Unidos. E quando a gente aceita o processo, dá o sim para a empresa, ele tem que assinar o contrato e tem uma certa multa se você também não fica um tempo mínimo de contrato, que é 1 ano e meio. Então, na verdade, a gente já teria que começar o processo de levantar a documentação, mandar o passaporte para a VFS de São Paulo, que é o órgão que cuida lá do processo do visto, e a gente ia ficar sem o passaporte. Então, a empresa foi muito legal, deu muito suporte para a gente e entendeu que a gente já tinha essas viagens programadas. Então, teoricamente, ele só assinou o contrato quando a gente voltou de viagem. Então, você fez a entrevista com o cliente um pouco antes da gente viajar, né? Então, a gente ficou, então deu um pause, né, nesse processo, então coisa que era para a gente ter começado o processo já bem antes, né, devido a isso a gente adiou em 1 mês, mais ou menos. Sim. E que foi o tempo aí dessas 2 viagens. E também antes disso eu já tinha feito como eu já tinha falado para eles que eu tinha um interesse, né? É, eles começaram a apresentar alguns clientes em potenciais para eu poder trabalhar para eles, né? Que é muito daquilo que eu falei antes, porque você primeiro passa no processo da consultoria e depois você precisa passar no processo dos clientes deles, né? Que precisam provar o seu perfil, o seu trabalho, a sua experiência, enfim, se faz sentido para eles. E então foi até engraçado porque antes da gente fazer a nossa viagem para Nova York, eu estava no aeroporto conversando com a recrutadora sobre 2 processos que eu estava com eles, de 2 clientes deles. E graças a Deus deu certo em um, então eu já viajei tranquilo assim, sabendo que eu fui aprovado em um. E daí eu já ia começar, voltando, já ia começar a trabalhar para eles, já daqui do Brasil. Sim, isso é muito Então, importante também porque você tinha a possibilidade de conseguir um cliente e não conseguir começar a trabalhar remoto daqui, porque isso. talvez tenha alguns clientes que só permitem começar a trabalhar desde quando você pisa em Portugal. Então ia ser difícil, né? Ficar sem essa renda até o processo do visto, que demora mais ou menos aí 3 meses. Então ia ser complicado, mas ele conseguiu um cliente super bacana que já começou a trabalhar remotamente, né? Sim, então deu certo esse cliente, pois ele aceitou que eu começasse do Brasil e foi super tranquilo, sem problemas assim. E a gente sabe que às vezes o cliente pode ser que ele se implique com alguma coisa assim, mas a gente deu muita sorte aí de ter dado certo. Então eu já estou fazendo o horário de lá, então o meu horário, por mais que esteja no Brasil, eu vivo o horário de Portugal, então depois eu posso falar, a gente faz um vídeo falando da nossa rotina já aqui do Brasil, como que é. É, mas nosso status atual é isso. A gente já deu entrada na nossa documentação do Sim. nosso visto e estou trabalhando agora para a empresa. Então agora o nosso status atual é esperando o processo do visto aí ficar pronto. E daí com o visto em mãos a gente tem a possibilidade de emitir a passagem de fato, né? E deixar, enfim, as coisas encaminhadas aí, que a gente tem bastante coisa para resolver por aqui ainda. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre a documentação, né, que pediram pra gente, sobre o processo da nossa pet, que a nossa pet já tá em quarentena para poder todo mundo ir junto, né?
E todos os outros passos, né? De como a gente está se planejando, o dinheiro que a gente está guardando, Sim. sobre o aluguel de apartamento, que é uma coisa bem delicada lá, enfim. Sim, tudo que a gente já teve dúvida ou dificuldade até então, a gente vai tentar entregar mastigadinho para quem está acompanhando e tem, às vezes, algum caso parecido ou não, mas que pode ajudar de alguma forma. E, bom, é isso. Sim, é isso. Daí, se você gostou, tem interesse em continuar acompanhando, a gente planeja trazer bastante curiosidades, conteúdo e coisas que relacionadas à nossa vida e quando chegando lá vai ter mais conteúdo ainda. Sim. Então, se você gostou, deixa um like, curte, se inscreva e acho que é isso, né? Sim, é isso. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau.